Visitando hoje, dá um sinal para eu conhecer você daqui. Ah, que legal. Sejam bem-vindos. E aqui também, sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. Essa é a sua casa, fica à vontade. Amém? Queridos, antes de entrar na palavra, eu tenho duas informações, duas notícias para dar a vocês. A primeira é que nesse sábado, agora, tá, nós vamos estar tendo aqui um evento, um culto, extra, que é o quarto sábado do mês. É o sábado Fire. Então, nesse sábado, a gente vai ter uma programação especial, tá bom? Então, a gente vai ter aqui Larissa, Azevedo ministrando louvor, Igor também estará aqui também ministrando a palavra. E você não pode ficar de fora, ok? Convida geral e vem que vai ser tremendo. Na oportunidade vai ter cantina, você vai poder vir e receber do Senhor, tá bom? Sábado, 19 horas. E para junho, que tem nosso retiro de junho, tá? Nós estamos hoje oficialmente lançando aqui para vocês, tá? Vamos iniciar as inscrições a partir de hoje. Pastor, quanto é que vai ser? Onde vai ser? Né? Vai ser num acampamento em Conceição de Feira, tá? O acampamento Ebenezer, e o valor é de R$260, já incluindo alimentação e transporte. Ok? Estadia, alimentação e transporte. Então a gente vai chegar lá na sexta à tarde, vamos sair daqui depois do almoço e vamos retornar domingo no final da tarde. Então tá top aí o valor, viu? Você não paga uma diária dessa aí em lugar nenhum. Então já começa a organizar desde já, faz brigadeiro, os homens aí juntam aí, faz o lava-jato aí na porta da igreja, irmão? Aborda um, aborda outro. Tá? Corre atrás, que eu creio que a gente vai levar uma caravana abençoada, amém? Amém ou não amém? Então espalha, viu? Vou lançar hoje lá no grupo do Fire a lista de pré-inscrição. Então coloca seu nome lá. Pastor, não tem um centavo ainda, meus irmãos. O justo não vive por vista, vive pela fé. Então creia, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Agora tenha fé e tenha ação, viu? Tenha fé e atitude. Faz brigadeiro, faz geladinho, faz, irmãos, tapioca, pamonha. Mas, se fosse você, não ficava de fora. O acampamento nós estivemos lá visitando, é muito bom. Tá? Tem uma piscina imensa, área à vontade, é campo de futebol. Vai ser bem legal. E vamos preparar uma programação bem dinâmica e vai ser um divisor de águas nas suas vidas. Ok? Então, começa já a trabalhar. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Quem achou, diga amém. A partir do verso 10. Êxodo 3, a partir do verso 10. Diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Vá agora para o capítulo 4, a partir do verso
A resposta de Moisés é a seguinte: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Para essa objeção, para esse argumento de Moisés, Deus responde: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no peito. E tornou a colocar a sua mão no peito. Depois tirou-a do seu peito, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão à voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tornarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. E o que Moisés diz? Então Moisés responde ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E Deus responde o que a Moisés? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Até aí. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Queremos nesse momento nos sujeitar a ela, porque ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar alma e espírito, junta e medula, apta para discernir os pensamentos, alinhar o nosso coração, e que o Senhor, Pai, por meio da tua palavra, Pai, quebrante nosso coração, porque a oração move o teu coração e a tua palavra move o coração do homem. Por isso, faz a tua obra em nós, te damos liberdade, repreendemos todo e qualquer espírito de dispersão, em nome de Jesus. Quanto a mim, eu te peço, Senhor, que eu permaneça escondido em ti, na fenda da rocha, porque é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ainda, na série O Despertar, e nós temos trazido, ou melhor, o Senhor tem trazido mensagens, palavras que tem nos confrontado, que tem nos chamado a um alinhamento no nosso comportamento, porque nós temos, da parte de Deus, irmãos, recursos espirituais e temos desfrutado deles, porém é tempo de alinhar a nossa conduta, a nossa vida, nosso temperamento, a nossa personalidade, a esse poder que Deus tem derramado sobre nós. E uma das coisas que são para nós, irmãos, uma das grandes dificuldades de romper, e isso não é algo novo, embora nossa geração viva isso com muito mais intensidade, a gente vai entender que um dos maiores problemas para que a gente viva um despertar genuíno, tá? Nesse processo de abandonar o velho e assumir o novo, irmãos, é que nós carregamos, um comportamento muito danoso chamado vitimismo. O vitimismo. E lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus deu uma ordem muito clara, a Adão e Eva.
a princípio Adão, né? E disse, olha, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. E Adão, a gente aprendeu semana passada que ele, ao comer do fruto, ele olhou para si, e no momento que ele se enxergou, depois de comer o fruto, a Bíblia diz que ele se olhou e viu que estava nu. No mesmo instante, ao olhar para a sua vulnerabilidade, produziu em Adão um medo descomunal que fez ele fugir, se esconder. E Deus chega no cenário chamando Adão, cadê você, Adão? E então Adão, estou aqui, Senhor, eu me escondi porque eu tive medo, porque eu vi que estava nu. E a pergunta de Deus para Adão é, quem te disse que você estava nu? Uns anos atrás, lendo esse texto, né, veio ao meu coração a revelação. É como se Deus tivesse assim dito para Adão, assim, Adão, quem te falou que tu estava nu? E a verdade é que Adão sempre esteve nu. Adão sempre esteve naquela condição de vulnerabilidade, porém, Adão, ele tinha, irmãos, o olhar fixo não em si, mas em Deus. O pecado é um mal que nos faz, irmãos, não só falhar diante de Deus, mas como nos olhar e nos sentir indignos. O pecado, ele destrói a nossa identidade. O pecado, irmãos, nos faz sentir culpados, nos faz sentir humilhados, nos faz nos sentir pequenos, nos faz sentir vulneráveis, nos faz a gente se sentir, irmãos, sabe, fracos. E tudo que o inimigo quer é combater a nossa identidade. Olha só, aquilo que Deus faz, o diabo ele não se opõe, ou pelo menos ele não consegue se opor àquilo que Deus faz. Por exemplo, a obra de Deus derramada do seu Espírito, o inimigo não pode, ele pode até tentar, mas ele não consegue se opor a isso. Porque Deus liberou a sua palavra e o seu Espírito é derramado. A gente experimenta isso, sim ou não? No culto, né? Ontem nós tivemos o final de semana, né? Agora tremendo ali no terceiro modo da Éden, um mover de Deus, libertação, transformação, alinhamento, porque o inimigo ele não consegue, ele não pode interromper o fluxo do poder de Deus, porém ele pode interromper a sua absorção do poder, ele pode interromper a sua projeção diante do que Deus faz, ele pode, irmãos, atrapalhar o seu desenvolvimento espiritual, mas ele não consegue atrapalhar o plano de Deus, porque Jesus o venceu na cruz. Então o alvo do inimigo não é impedir que a gente desfrute da unção, ou ele quer impedir que a gente, irmãos, ou que a unção venha sobre nós, que a unção seja liberada da parte de Deus, mas que a gente, irmãos, entre num pior lugar que nós podemos entrar, é esse lugar do vitimismo, porque vitimismo é uma caverna que nós escolhemos habitar. E aqui quando Deus chama Moisés, e Moisés ele tipifica duas coisas, ele tipifica, né, o Jesus, porque ele é um Cristo do Velho Testamento, o seu ministério de libertação do povo, ele é um simbolismo da obra de Jesus para libertar a nós que estávamos escravos do pecado. Então Moisés é um libertador, ele vai para ministrar a libertação ao povo de Israel e conduzi-los à terra prometida. Jesus veio para nos tirar do Egito espiritual, onde éramos escravos do pecado, para nos conduzir para Canaã espiritual, que é a eternidade, o céu no Senhor. E aí, irmãos, Moisés também representa uma geração. Moisés também representa aqueles que Jesus, irmãos, comissionou para continuar a obra que ele iniciou. Estão entendendo? E aí, nesse contexto aqui, a gente percebe o seguinte: embora Moisés tinha uma palavra, assim como você e eu, embora, irmão, Moisés tinha um favor de Deus sobre a sua vida, uma experiência de Moisés, irmãos, comprometeu toda a visão dele acerca dele mesmo. Nos versículos anteriores ao que nós acabamos de ler, Moisés, ele foi movido por um desejo de ajudar o seu povo. Está lá Moisés andando no Egito, porque quem não sabe, Moisés ele nasceu como hebreu, foi criado como egípcio, mas sabendo que ele tinha uma identidade de judeu, de hebreu. E aí Moisés, quando ele viu os hebreus sendo perseguidos, humilhados, maltratados pelos egípcios, ele então tentou ser uma resposta. Alguém queria, né, impedir que aquela injustiça continuasse. Aí um dia ele está lá, ele vê, né, um egípcio açoitando um hebreu, ele vai lá, há um problema lá, enfim, o egípcio cai e morre. Ele escondeu o corpo do egípcio. No dia seguinte, Moisés ele volta ali para o cenário ali, e de repente
há dois hebreus brigando, ele vai lá para apartar e diz assim: ei, irmãos, não façam isso. Aí um dos hebreus olha para Moisés e fala assim: pensa que não sabemos? Você vai fazer conosco o mesmo que você fez com o egípcio que você matou? Então Moisés, descobriram, né? Moisés olhou para si naquele momento, como Adão se viu lá no jardim, e aquilo fez com que Moisés fizesse o quê? Fugisse, porque ele teve medo. Olha só, Adão, quando se viu por conta do erro, teve medo e fugiu. Moisés, quando se viu por conta do medo, fez o quê? Teve medo e fugiu. Veja que o resultado é o mesmo. E isso não mudou com o tempo. Nós continuamos tendo essa reação diante das falhas que nos são apresentadas, irmãos, como talvez o fim da caminhada. Nós olhamos para a falha que o inimigo tenta condenar, que o inimigo tenta trazer à tona, a gente olha para a falha, tem medo e se esconde. Entramos no vitimismo, na caverna. E então nós começamos então no processo de dar desculpas para Deus. Aí Adão é interrogado: Adão, por que você comeu, Adão, a fruta que eu te disse que não comesse? E Adão diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste. A desculpa. Aí Deus vai para a mulher e fala assim: mulher, por que você comeu a fruta que eu te disse que não comesse? Foi a serpente, Senhor. Aí Deus vai para a serpente, não pergunta nada, mas diz a serpente: agora tu serás maldita, viverás rastejando sobre o teu ventre, tal. Deu a sentença. Depois voltou para Eva, deu a sentença. Voltou para Adão e deu a sentença. Aí Moisés é encontrado por Deus e fala assim, Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou te enviar para libertar o meu povo do Egito. O que Moisés faz? Senhor, o que eu vou dizer quando eu chegar lá? Não vão crer em mim quando eu chegar lá. Vão dizer assim: é mentira que Deus não falou com ele. O que eu vou dizer? Olha, desculpa. Aí Deus vai e resolve o problema. Então, pega aí, o que tem na mão aí, Moisés? Ah, eu tenho um cajado, lança na terra. Ele lançou, virou cobra. Aí teve medo e fugiu. Pega pela cauda. Ele pegou, voltou a ser vara. Ah, Senhor, mas aí agora, o meu problema agora é a minha voz. Senhor, eu não tenho eloquência, eu sou um homem de lábios pesados, as pessoas não vão parar para me ouvir. Aí Deus faz o quê? Tá bom, peraí, quem foi que deu ao homem o poder de falar, ou o mudo, ou o cego, não fui eu que criei? Então eu serei voz para você. Aí Moisés, irmãos, entra de novo, aí a Bíblia vai dizer que Deus se irou. Diga assim: a paciência de Deus tem limite. A Bíblia diz que nós não podemos pôr à prova a paciência de Cristo. Porque, irmãos, nós temos a ideia de que a longanimidade de Deus nos dá todo o tempo do mundo para dar a Ele as desculpas. Sendo que essa paciência é testada, não, irmãos, não porque Deus perde a paciência, é porque Deus, Ele olha e Ele não vê aquilo que você diz. Diga assim comigo: Deus não vê as minhas desculpas. Diga assim: Deus vê as suas verdades. Deus não vê o que a gente acha que somos, Deus vê em nós o que Ele projetou para sermos. Então, quando a ira de Deus se acende para Moisés, não é porque Moisés, irmão, simplesmente está tentando convencer a Deus, mas porque ele diz assim: você não vai me convencer de que você não é capaz, Moisés, porque eu te gerei. Você não vai me convencer que você não é a pessoa ideal no meu plano, porque fui eu que antes de você nascer, Moisés, nem tu eras um embrião ainda no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E por isso eu sei para quem você veio à terra, fui eu mesmo que providenciei isso. E se nós estamos vendo, irmãos, o relato de um Deus que não muda de geração a geração, esse comportamento que se repete tem, irmãos, de Deus a mesma reação, ou melhor, a mesma ação de Deus, em não concordar com as desculpas que nós damos a Ele, por nos achar incapazes, vulneráveis, como Adão se viu, como Moisés se viu. E isso se repete tanto na Bíblia, que você vai ver, por exemplo, lá no livro de Juízes, um homem chamado Gideão, vivenciando a mesma experiência. Gideão, diante de um cenário de guerra, né, de perseguição,
onde os inimigos entravam ali no arraial do povo, entravam ali nas plantações, roubando tudo, os celeiros, e eles viviam aquele cenário, embora aparentemente parece que Gideão, ele está meio que inconformado, aí ele vai lá, né, pega parte da colheita, esconde nos celeiros, e aí Deus encontra Gideão malhando o trigo, e diz para Gideão: Gideão, homem valoroso. E aí Gideão fala o quê? Senhor, aonde estava o Senhor quando nós fomos perseguidos? Cadê o Deus que nossos antepassados contavam as grandes histórias, milagres, resultados, livramentos? Cadê o Senhor? Aí Deus continua: vai nessa tua força, Gideão. E Gideão, olhando para si, responde: Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, a menor das tribos de Israel, e a tribo, a menor das tribos de Israel. Em todo o tempo, Gideão está ali questionando o que Deus estava dizendo sobre ele. O que é isso? Vitimismo. O vitimismo, irmãos, é a maior treta, irmãos, que nós temos, irmãos, com Deus, é o vitimismo. Porque nós estamos tentando convencer Deus de que o que Ele fez não foi tão bom assim, ou não foi o suficiente. Porque as nossas vulnerabilidades nos fazem, irmãos, olhar e nos achar incapazes e não acessar a graça que nos capacita a ser aquilo que Deus planejou. E tudo isso é uma tentativa de quem fazer você se enxergar menor. É uma tentativa de quem projetar em você uma imagem que você não possui para comprometer aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Porque se você não se enxerga como Deus te enxerga, você será, em vez de uma solução, uma pedra de tropeço. É isso que o inimigo quer que a gente acredite. Que a versão que você carrega aí é a versão que Deus planejou, mas não é. A versão que Deus planejou para você, irmãos, ela implica, irmãos, em nós correspondermos àquilo que Ele espera de nós. Então olha para a pessoa do seu lado, fala assim para ela assim: a sua melhor versão não é aquela que o mundo te impõe, mas é aquela que Deus projetou. Então o que nós precisamos fazer é nos permitir, irmãos, em vez de tentar convencer a Deus de que nós não somos capazes, deixarmos ser convencidos por Ele de quem nós somos. Nós precisamos nos deixar ser convencidos. E o que acontece, pastor? Mas eu quero. O problema é que um coração duro, irmãos, um coração de pedra, ele não pode incendiar. Nós precisamos ter um coração disponível ao Senhor. E o que determina a nossa capacidade não é o que a gente tem, é o que Deus estabeleceu. E aí a gente vai vendo, né, todo esse contexto bíblico do chamado de Deus, e a gente entende que o vitimismo é uma caverna onde muitos irmãos estão escondidos. Foi assim com Adão, foi assim com Moisés, foi assim com Elias, um dos grandes profetas da velha aliança. Elias, que Deus usou para orar, e as chuvas cessaram durante 3 anos. Depois Elias novamente orou e choveu sobre Israel. Elias foi aquele cara que enfrentou lá no Monte Carmelo mais de 800 profetas de Baal e Azerá, e ele venceu todos eles. Elias, irmãos, foi o cara que, depois de os profetas de Baal e Azerá terem tentado prestar o culto e nada funcionou, Elias foi o cara que restaurou o altar, preparou o sacrifício, cavou um rego ao redor, encharcou a lenha com água e clamou ao Senhor, e o céu respondeu com fogo. Mas nem todas essas experiências que Elias vivenciou, irmãos, foi suficiente, irmãos, para blindar ele de todo sentimento de vitimismo que uma situação poderia produzir. Porque depois daquele triunfo, o que aconteceu? Jezabel enfurecida disse: avise a Elias que amanhã, nesta mesma hora, ele estará morto. Aí a Bíblia vai dizer que Elias teve medo e fugiu. O medo faz você fugir daquilo que você deveria encarar. E Elias fugiu e foi para onde? Numa caverna, literalmente. Elias foi parar numa
caverna. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite. As oposições que você tem sofrido e tem gerado medo em você, tem feito você ir para onde? Para os pés do Senhor ou para a caverna? Davi está repetindo aqui o que eu estou falando aqui. Está ligado ali. E nos escondemos na caverna. Caverna, irmãos, é lugar de improdutividade. Caverna é lugar, irmãos, aonde você, sabe, irmãos, é impedido de produzir. O que o inimigo quer tornar você é infrutífero. Nós temos duas escolhas para viver o Evangelho. Você pode viver o Evangelho de duas formas. Num machado ou na pedrada. Só tem essas duas formas de viver o Evangelho. Ou no machado ou na pedrada. Como assim, pastor? O que você está falando de que heresia é essa? Né? Então eu vou ler o texto aqui, né? Lá em João capítulo 15, no livro de João capítulo 15, o Senhor vai dizer que Ele é a videira e nós somos os ramos. E o Pai é o agricultor. Ele diz que todo ramo que não produz fruto, Ele corta. Todo ramo improdutivo, ele é cortado. Ele é, irmãos, arrancado. Mas todo ramo que produz fruto, ele poda. Quando você vê, por exemplo, uma mangueira, não é mangueira de água não, é mangueira, né, árvore de fruto. E você vê lá as mangas maduras. O primeiro instinto é o quê? Pega uma pedra e taca ali na manga, né, para arrancar a manga. E aí você vai jogar pedra. Por que você joga pedra? Você joga pedra numa mangueira sem fruta? Não. Mas, quando tem fruto, você joga para extrair o fruto. Mas, quando Jesus lembra, há um texto na Bíblia que Jesus estava com os discípulos, ele vê uma figueira. Aí ele vai até a figueira para colher figos, porque era o tempo da figueira florescer e dar figos. Quando ele chega lá, a figueira está o quê? Sem fruto nenhum. Ele amaldiçoa a figueira. Ele amaldiçoa e vai embora. No dia seguinte, eles voltam, passam pelo mesmo lugar. Os discípulos olham para a figueira e ficam espantados. Uau, a figueira secou. Aí eles vão interrogar Jesus e falam: Senhor, as tuas palavras, aquela figueira está seca e tal, tal. Aí Jesus fala assim: homens de pouca fé, se disseres a montanha, ergue-te, lança-te no mar, assim será, e tal, tal, tal. Jesus ensina o princípio da fé. Mas Jesus amaldiçoou aquela figueira por quê? E não só isso, porque ela era para estar dando fruto. E por que você não está dando fruto? Não é o fato de não ter dado, era porque era tempo de dar fruto. E você está aqui nesta vida, e é tempo de você, meu irmão, jovens, darem frutos. Por quê? Porque foi o Senhor que te criou. Deus projetou você especificamente para que um tempo em que você está, irmãos, florescendo, você produza frutos. E Ele acredita naquilo que Ele colocou na sua vida, amém? Ele acredita. Então, quando nós entramos nesse lugar, irmãos, de olhar para nossas vulnerabilidades e torná-las desculpas para não acessar aquilo que Deus quer fazer através de nós, nós nos tornamos improdutivos. Nós atraímos o que sobre nós? Maldição. Nós atraímos maldição. Jesus, Ele não quis amaldiçoar. A figueira atraiu a maldição sobre ela. Se ela estivesse, irmãos, ali, dando fruto, Jesus com certeza a abençoaria. Se ela estivesse ali produzindo, quantos estão entendendo isso aqui? Se ela estivesse gerando fruto ali, eu tenho certeza que o contrário aconteceria. Eu creio que Jesus liberaria uma palavra de bênção para aquela figueira. Figueira abençoada. Se dás 30 por 1, passarás a dar 100 por 1. E como, irmãos, é precioso quando nós andamos debaixo de um chamado de Deus.
debaixo de uma palavra de Deus. Sabe, as coisas, sabe, tem a tendência, irmãos, de se descortinar. Os milagres de Deus passam a acompanhar. A provisão de Deus, irmãos, começa, irmãos, a nos surpreender. O Senhor nos abençoa, porque estamos dando fruto. Por isso, lembra a parábola dos talentos? Quem aqui já leu as parábolas dos talentos? Vem aqui para você citar para a gente, estou brincando. Na parábola dos talentos, conta aqui, Jesus, ele conta essa parábola dizendo assim, olha, havia um senhor, e esse senhor, ele pegou um servo e entregou 3 talentos, 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. E disse para os servos, olha, eu irei, e daqui a um tempo eu vou voltar, e vou ver o que vocês produziram. O que tinha 5 talentos, pegou aqueles 5 talentos, investiu, e ganhou mais 5, ficando com 10. O que tinha 2, de igual modo, investiu, e ganhou mais 2, ficando com... Mas o que tinha 1, decidiu fazer o seguinte, dar desculpa. Sabendo eu que o meu Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, eu vou esconder esse tesouro, esse talento. Porque a desculpa dele era, o meu Senhor é severo, e se eu perder, pode ser que, dê ruim para mim. Aí o Senhor volta, encontra o que tinha 5, e os 5 falam assim, ó Senhor, me deste 5 e eu te devolvo 10. Aí o Senhor daquele que tinha 5 fala o quê? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor. Aí chega com um servo que tinha 2 talentos, encontra ele, e aí meu servo, como é que foi? Ah Senhor, me deste 2 talentos, eu investi e multipliquei, toma aqui 4 talentos. Aí o Senhor fala, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí chega o servo de 1 talento, e aí meu servo, como é que foi? Senhor, eu peguei o talento e escondi, porque eu sei que tu és homem severo, que colhe aonde não plantou, e começou ali a dizer, as características da severidade do seu Senhor. E ele falou assim, por isso eu escondi, temendo perder. Aí, talvez nós pensássemos assim, pelo menos não perdeu, Mas Deus não espera que você devolva o que Ele te deu, mas aquilo deveria multiplicar. Aí Ele fala, servo mau e negligente, foste infiel, e até o pouco que você tem lhe será tirado. Diga, uau. O servo que achou que as desculpas seriam suficientes para convencer o Senhor, e aqui, irmãos, é uma tipificação, uma parábola, uma tipificação de Deus e o homem. E isso aponta muito para a volta do Senhor. É uma parábola profética. O Senhor voltará para perguntar, e aí, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu entreguei para você? Ah, Senhor, meu pai me abandonou, e então eu fiquei revoltado. Servo mau e negligente. Ah, Senhor, é porque eu estava namorando, estava tudo de bem, mas a mina me deixou, eu fiquei depressivo. Servo mau e negligente. Ah, Senhor, é porque o pastor não me deu oportunidade. Ele chamava A, B e C, mas eu estava lá esperando ele me chamar. Aí eu resolvi, sabe de uma, não vou mais servir, Servo mau e negligente. Suas desculpas não convencerão o Senhor. Nossas desculpas, vou me incluir nisso aqui, não vão convencer o Senhor. Nenhuma objeção, irmãos, que parta da nossa insatisfação pelo contexto, é motivo para você abandonar aquilo que Deus confiou na tua vida. Então, seja fiel à vida que Deus te deu. Seja fiel ao vigor que você tem hoje como jovem, e pode fazer, pode ir, pode pregar, pode, irmãos, testemunhar, pode buscar, pode ser um exemplo, pode, irmãos, andar em santidade. Você tem, irmãos, como Carol aqui disse, jovens, vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. E então o que é que o vitimismo faz? Vem cá, Vini, você é alto, e vem cá, Henrique.
Fica aqui, Henrique, por favor. Fica aqui, vem. Um do lado do outro. O vitimismo, imaginem que aqui é uma pessoa só. Deveria. E o vitimismo, ele nos faz nos olhar numa medida inferior do que Deus nos vê. Imagina que Deus te projetou. E essa é a medida que Deus te projetou. Porém, as frustrações que você passa, talvez as situações difíceis, né, as aflições na qual Jesus nos alertou que passaríamos, começa a combater a nossa identidade a ponto de a gente começar a enxergar que nós somos aquém daquilo que Deus projetou para nós. Paulo, ele vai dizer, acho que é em Timóteo, ele vai dizer assim, não pense sobre ti além do que convém. Ele está falando, não ultrapasse a linha da soberba, não entre no ambiente da soberba. Mas esse mesmo texto que Paulo orienta a não entrarmos na soberba, ele também, irmãos, é algo que nos aponta a ideia de também não ultrapasse a linha da mediocridade. Mas, ele fala, mas na medida da fé com que Deus repartiu com cada um. Então, em olhar para você como Deus vê é uma questão de fé. Olhar para você como Deus te gerou é uma questão de fé. Porque Deus não falha. Deus erra. Deus falha. Deus, irmãos, ele tenta ou acerta. E porque com a sua identidade você ainda questiona a veracidade do plano de Deus na tua vida e tenta sempre acessar, sabe, irmãos, uma visão pormenorizada, ou seja, que te diminui. E aqui, tá, o valor é igual, tá, gente? É só uma tipificação do tamanho. A forma como a gente se vê. Deus nos vê numa medida que ele, por isso Moisés, toda vez que Moisés respondia, é como se Moisés respondesse com aquela visão, sabe, inferiorizada de si mesmo. E Deus está olhando não para esse Moisés, Deus está olhando para esse Moisés. É como Gideão, irmão, está dizendo assim, mas eu sou menor, mas eu sou pequeno, mas eu sou mais fraco. E Deus não está olhando para esse Gideão, Deus está olhando para esse Gideão. Eita, estou dando umas tapas aqui. Deus não está olhando, irmãos, para suas desculpas. Deus está olhando para a sua palavra. Obrigado por um amém, Júlio. Vou repetir, para dar oportunidade a todos, né? Deus não está enxergando as suas desculpas. Deus está enxergando as palavras dele sobre a sua vida. Então, ou você, irmãos, anda debaixo do machado ou das pedradas. É difícil, eu sei. É doloroso, eu sei. Mas só ataca, irmãos, a árvore que tem fruto. A árvore que não tem fruto é cortada e vira lenha na fogueira, diz pregador Lu. Deus não enxerga, irmãos, as nossas vulnerabilidades. Adão, quem te disse que estava nu? É como se Deus falasse assim, Adão, você teve nu a vida toda, Adão. E isso nunca foi um problema. Não é nos achar superiores, mas é nos entender, é nos fazer, irmãos, compreender que o que Deus pensa de nós é o que nós também precisamos pensar sobre nós. Ele diz, eu é que tenho os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Jeremias 29:11. Pensamentos de paz e não de guerra, de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que define você não são as suas experiências. O que define você é a palavra de Deus. Pastor, eu sei, isso é muito bonito, é romântico, é inspirador, mas na prática é difícil. E Jesus nunca prometeu facilidade. A gente já aprendeu isso aqui já. Eu já estou careca de saber já. Que no mundo tereis... Aí vocês dão risada, né? Mas tende... Por quê? Porque eu venci o mundo. O que ele prometeu, irmãos, foi a sua presença. Por isso ele disse para Adão, Adão, você saiu do lugar da minha presença. Uai. Ele disse para Moisés, eu irei contigo. Ele disse para Gideão, eu sou contigo. Ele disse para Elias, volta para o caminho, porque ainda você vai ungir o rei X, um rei Y, e o profeta Eliseu em teu lugar, porque eu sou contigo.
Deus não prometeu um caminho fácil. Ele prometeu, irmãos, um caminho que estaríamos acompanhados da sua presença. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia vai dizer em Romanos que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós podemos andar, irmãos, em alguns momentos. Obrigado, Henrique. Pode sentar, filho. Aplauda Jesus pela vida do Henrique. Eu sei que muitas vezes sustentar uma visão, irmãos, madura, equilibrada, forte de quem nós somos, às vezes a gente encontra dias difíceis. Dias, irmãos, sabe, que a gente sente os açoites mesmo do inimigo. E isso abate a nossa carne, a nossa alma. Isso abate a nossa alma. Eu não vou aqui, irmãos, fazer vista grossa para os problemas. E nem quero aqui, irmãos, sabe, irmãos, minimizar os nossos processos. Eles estão aí, eles são reais. A sua luta, o seu abandono, a sua rejeição, a sua dor é real. E eu não estou aqui dizendo que ela não existe. Mas a Bíblia diz que o Espírito, ele confirma algo. E não só nos dias alegres que você passa. Então, essas ações que nós sofremos, eles fazem nos encurvar. Curvar. Sabe, irmãos, a gente se sente pequeno, menor, afligido, sabe? Como Gideão se sentiu, como Elias se sentiu, como Moisés se sentiu. E a gente anda muitas vezes assim, irmãos, cabisbaixo espiritualmente, tentando voltar. É difícil sustentar, sabe, aquela condição o tempo todo. Tem dia que é difícil, tem dia que o nosso homem exterior se corrompe, mas o Espírito, ele testifica ao nosso espírito. É como uma voz, sabe, irmãos, reafirmando: ei, você não é isso, você é filho de Deus, se ergue. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E então, irmãos, há uma voz, há uma declaração no teu espírito reafirmando quem você é. O inimigo tenta fazer você se curvar, mas o Espírito diz: epa, você é filho de Deus. Porque o mesmo Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. E quando ele faz isso, pastor? Quando é que o Espírito Santo faz isso? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Nos dias mais ensolarados, como nas noites mais escuras, ele continua sendo a voz que nos guia. Mas o que nos faz permanecer cabisbaixos é porque nós continuamos, em vez de ouvir o Espírito afirmar as verdades, nós ficamos presos às mentiras que o inimigo fala. Você não vai conseguir. Você foi abandonado, esquece. Esse ministério não é para você. Você falhou lá no passado, lembra? Sua mãe não te ama. Esquece esse negócio de igreja. E isso, irmãos, vai, sabe, penetrando a nossa alma, se enraizando na nossa mentalidade, e nos encurvamos, nos tornamos deficientes. Mas se nós decidirmos, por mais que sejam dolorosas as aflições, aceitar as verdades que o Espírito diz, nós vamos nos erguer, e erguer, e erguer, até assumir a identidade que Deus tem para a nossa vida. Você não é vítima. Diga para o seu irmão: você não é vítima. Eu não conheço teu processo, eu não conheço a tua história, eu não sei o que você passou até aqui, mas eu sei, você não é vítima. Você é solução. Você é solução de Deus. Algum tempo atrás, eu ministrei algo aqui, que às vezes a gente pensa que por não termos tido algo no passado, não podemos oferecer no presente. Eu não tive a presença do meu pai. Eu não tive uma liderança que talvez investiu em mim. Eu não tive tal emoção ou acolhimento. Eu não tive tal... enfim, tantas coisas que nos faltam em algum momento. Ou nos tiram, arrancam de nós, ou às vezes, irmãos, é um acidente de percurso. E aí, muita gente, por não ter tido algo lá atrás, se acha incapaz de oferecer hoje. E eu aprendi que não é porque você nunca recebeu que você não pode dar. Eu aprendi que não é porque você, irmãos, nasceu sem herança,
que você não pode produzir um legado. E quando a gente olha para as faltas ou deficiências que nós tivemos, nós construímos o que dentro de nós? Desculpas. Desculpas. E aonde que a desculpa nos leva? Para a caverna. Para o lugar de improdutividade. Uma geração improdutiva, irmão. Uma geração que tem todo o potencial, mas é incapaz de gerar um fruto sequer. Mas não foi esse o plano e propósito de Deus para mim e para você. Deus acredita em você. Deus não te enxerga a quem. Deus te enxerga na medida que Ele te gerou. Obrigado, Vini. Aplauda Jesus pela vida do Vini. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Pega aqui, Lipe. Esse é o Davi. Queridos, já está tudo feito, tudo estabelecido, tudo declarado da parte de Deus, e o inimigo não pode impedir isso, mas você pode, se você aceitar a ideia que o inimigo tenta te impor. Então, aceite as verdades de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos despertar, irmãos. Temos a graça do Senhor, nós temos o Espírito Santo, temos, irmãos, à nossa disposição os dons espirituais, o poder de Deus, mas se nós não entendermos quem nós somos, nós não iremos acessar o que é nosso. Amém? Então tudo que é seu já existe. Quando você não entende quem você é, você não acessa o que é seu. E eu creio, irmãos, o que nós temos falado aqui cada semana, ela é fruto, eu acredito, de um chamado de Deus para nós, para nos alinhar, assim como Ele chamou Moisés, assim como Ele chamou Gideão, assim como Ele chamou Elias, assim, irmãos, como Ele chamou, tantos outros homens e mulheres de Deus, não só dos que a Bíblia relatam, mas do que as gerações após gerações, irmãos, evidenciaram e que vivenciaram situações semelhantes a estes. Então, ou seja, aquilo que a gente está vivendo hoje como uma das piores crises da nossa geração, não é algo novo, embora nós sejamos talvez a geração mais, violentamente assim atacada nessa área. Mais, irmãos, alvejada nessa área. E por isso precisamos romper, despertar. Desperta, ó tu que dormes, e o Senhor te iluminará. Então é um posicionamento, é uma escolha. É uma escolha. Não, Senhor, eu sei, está doendo, é difícil, é complicado, me deixaram, abandonaram, esse problema, me persegue, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor me dá pés como os da coça, me faz andar em lugares altos, e então, Senhor Deus, eu não vou temer, eu vou continuar, ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu homem interior se renova, dia após dia, não em mim mesmo, mas na palavra do Senhor, ao meu respeito. Obrigado por um amém. Precisamos despertar. Diga ao seu irmão, desperta. Mais uma vez, desperta. Amém? Deus, irmãos, Ele conta conosco. Não porque Ele precisa de nós, mas é porque a sua graça, a sua misericórdia, irmãos, nos escolheu. Ele decidiu assim. Amém? E glória a Deus por isso. Então eu quero que você fique de pé aí no seu lugar, nós vamos orar. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você fosse muito verdadeiro consigo mesmo, honesto consigo mesmo. E agora é a hora, irmãos, que você não vai poder usar desculpas, porque você está diante do Senhor, diante de uma palavra esclarecedora. E o primeiro passo para nós acessarmos a nossa identidade
é primeiro reconhecer o que temos sido. É igual a chegar a um destino. Para eu ter noção aonde eu quero chegar, o tempo que vai levar, a distância que tem, eu preciso reconhecer aonde eu estou. Eu preciso reconhecer onde estou. Isaías, para ele poder ter sido curado por Deus naquele dia, irmãos, ele precisou reconhecer quem ele era. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A confissão, o reconhecimento de um homem que antes daquela revelação ele se intitulava ou se achava talvez numa condição de superioridade, aquela revelação mostrou quem ele era. Mas não para condenar. Essa palavra não é para condenar você. É como aquela experiência de Isaías. A luz traz à tona o que a escuridão encobria. E não para condenar. O papel do Senhor não é condenar, é nos justificar. Mas a justiça, ela vem por meio do arrependimento. Então, um anjo voou do altar, trazendo uma tenaz com uma brasa, e tocou nos meus lábios e disse: curado foram os teus pecados e arrancada a tua iniquidade. E então, aquele profeta que naquele momento se enxergou como de fato ele estava, foi curado para ser o que Deus o chamou para ser, um profeta messiânico, aquele que anunciou a vinda do Messias, aquele que escreveu dizendo: anunciando o Messias, o Salvador. E tudo que talvez esteja precisando de nós é apenas um reconhecimento e uma entrega subsequente. Senhor, eu reconheço que até hoje eu tenho me posicionado aquém do que o Senhor deseja que eu seja. Eu reconheço que até hoje, Pai, eu tenho deixado as minhas vontades determinarem as minhas escolhas, o que eu sou, como eu me vejo. E isso tem me abortado de gerar frutos, tem me impedido de ser uma árvore frutífera, de ser o homem do Salmo 1, ou Senhor Deus, que é como um homem que medita na lei, é um homem que é plantado às margens do rio, cujas folhas não murcham, cujo fruto dá no tempo certo, Senhor, que é exemplo, é testemunho da Tua bondade sobre ele. Pai, queremos ser essa geração, a geração que está plantada às margens do rio, a geração cujas folhas estão verdes e vistosas, ou que não murcham, e que produzem frutos, Pai, frutos que glorificam o Teu nome. Por isso, nos perdoa, peça perdão ao Senhor. Como Isaías, se arrependa de muitas vezes se opor às verdades de Deus sobre a sua vida, de aceitar muitas vezes palavras de pessoas feridas, do que as palavras de um Deus que é Pai, Santo e irrepreensível. Que muitas vezes nós aceitamos, irmãos, sabe, as palavras negativas que lançam contra nós e nos opomos às verdades que Deus, irmãos, declara na sua palavra sobre nós. Você não é a vítima, não importa o que você tem passado, não importa os problemas, não importa, irmãos, sabe, as dores que você tem sofrido, sabe, irmãos, ainda, sabe, irmãos, que você possa ter passado por tudo isso. Jesus passou pior, sabe, irmãos, Jesus, irmãos, ele sofreu toda a rejeição que você poderia sofrer, toda a dor que você poderia sofrer, todo o mal que você poderia sofrer, e a morte que estava, sabe, irmãos, encomendada a nós, ele levou sobre si, para que nós pudéssemos herdar da vida, da sua graça, nos posicionando e diante dos ambientes que tentam, irmãos, nos fraquejar, nos tornar vulneráveis, incapazes. Nós vamos nos erguer e dizer: Senhor, que a tua graça me capacite a vencer a dor, a vencer a rejeição,
a vencer, Senhor Deus, o vitimismo, a vencer, Senhor Deus, a comparação que me coloca, Pai, me estaciona no lugar aquém, e ser aquilo que o Senhor declarou antes do meu nascimento. Profetas, ministros, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito, que vão ser, Pai, resposta para esta geração. Pai, eu não me calarei, eu não cansarei de declarar, ainda que pensem repetitivas ser as mensagens, Senhor, ainda que estejam cansados de ouvir, Pai, até que os meus olhos vejam, Senhor, eu vou declarar, Pai, as verdades do Senhor, para que esta geração a qual o Senhor tem me confiado, Pai, viva o extraordinário do Senhor, seja a resposta para esse tempo, Senhor, seja, Senhor Deus, a geração que a criação aguarda a manifestação, a geração, Pai, que não se esconde mais em cavernas, mas que se expõe, Senhor, na sala do trono, que sobe o monte da revelação e que busca o Senhor. Aleluia! Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Coloca a mão no teu coração, querido. Deixa o Senhor curar o teu coração. Deixa Jesus curar o teu coração. Deixa Jesus, irmãos, te apresentar quem verdadeiramente você é. Deixa Jesus te dizer quem você é. Assim como ele disse para Simão. Assim como ele olhou para Simão debaixo daquele ambiente de mover sobrenatural, onde os céus se abriram para declarar as verdades sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para Simão: tu és Pedro, Simão. Tu és Pedro. Tu és alguém semelhante a mim. Você não é o inconstante do grupo. Você não é o de temperamento impetuoso. Você não é o homem, sabe, que é conhecido por ser talvez duro, violento. Não foi esse. O Simão não é esse, aquele que eu criei. Você é Pedro. Você é pedrinha. Você é semelhante a mim, filho. Você não é o rejeitado da sua casa. Você é Pedro. Você não é o esquecido no ministério. Não, você é Pedro. Você não é o último. Não, você é Pedro. Você não é o abandonado. Não, você é Pedro. Você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você não é o fraco, você é Pedro. Você não é o depressivo, você é Pedro. Você não é o viciado, você é Pedro. Você não é o humilhado, não, você é Pedro. E eis que eu te digo, tu és Pedro. Tu és Pedro. Tu és Pedro. Oh, Senhor, vem com bálsamo, Jesus. Com teu bálsamo, Jesus. Cura essa geração, Pai. Remove todo olhar de vitimismo que temos, Pai, carregado, que temos insistido, Pai, em carregar. Desculpas que não te convencem, Senhor. Desculpas, Pai, que não te convencem, Jesus. Queremos nessa noite nos arrepender de nos opor às verdades do Senhor sobre nós. Te pedimos perdão porque temos resistido às verdades que o Senhor tem declarado à nossa vida, Pai. E o que temos usado para isso? Desculpas, desculpas e desculpas. Mas nessa noite, Pai, nós te pedimos perdão e clamamos, Espírito Santo, seja a voz a nos guiar. Seja a voz que declara em nosso espírito quem nós somos. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Não aceite menos do que isso, meu irmão. Não aceite menos do que isso. E quem determina isto não são as circunstâncias. Quem determina isso, irmãos, não são as opiniões alheias. Quem determina isso não é o sucesso deste mundo. Quem determina isso, irmãos, não são as pessoas que estão ao teu redor. Quem determina isso, irmãos, não é a terra, é o céu que declara: tu és filho de Deus. A
aceite, creia, se vista desta identidade no Senhor e seja, irmãos, a resposta. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno, em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, aplauda Jesus nessa noite.